vou mostrar para vocês como é que funciona o depurador do VS Code para Python. Tá? Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, como é que você configura esse depurador e depois como é que você executa o depurador, que é assim, uma ferramenta extremamente importante para vocês depurarem os códigos. Tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, com o VS Code aqui aberto, né, então, aí eu abri aqui o nosso programa principal da nossa atividade. Aí no menu lateral aqui, olha, você tem esse íconezinho aqui que representa o atalho para depuração. Então, quando você dá um cliquezinho aqui, o que acontece? No meu caso, apareceu essa imagem porque ele já se encontra configurado. O meu VS Code já está configurado para depuração. Mas eu fiz numa outra máquina e capturei essa imagem aqui. O que ele faz, na verdade, é isso aqui. Ele vai mostrar essa telinha. Ó, quando você clica nesse atalho, ele mostra essa telinha. E aí ele te permite criar esse arquivo chamado launch.json. Tá? Então, você tem que clicar nessa opção para que ele possa criar esse arquivo. Tá? Então, uma vez que você clicou aqui, o que vai acontecer? Aí a sua tela vai ser apresentada dessa forma, já no formato de depuração. Só que agora eu vou mostrar para vocês esse arquivo. Então eu venho aqui, olha, dou um cliquezinho aqui no explorador, e aí esse arquivo ele fica aqui, ó, esse ponto VS Code, dentro dessa pastinha está aqui o nosso launch.json. Eu vou dar um cliquezinho aqui para vocês verem, tá? Bom, ele inicialmente cria um arquivo parecido com esse aqui. Bom, vocês devem atualizar o arquivo que for criado para vocês, colocando essas minhas configurações. O único detalhe é que o programa principal que vocês forem utilizar, vocês têm que colocar nesse ponto aqui. Então, como esse aqui é o nosso programa principal, o que a gente vai fazer? A gente já colocou, né? A gente já definiu ele aqui. Tá? Então, agora, quando eu iniciar a depuração, o ponto de partida é esse programa. Aí depois, à medida que ele for chamando, instanciando, né, os objetos, executando, né, as funções, os métodos e tal, a gente vai ver isso funcionando, aí ele vai chamando os outros arquivos, tá? Muito bem, então esse aqui é o launch.json, tem essa configuração, né, para vocês atualizarem. Então agora sim, agora vamos fazer o seguinte, eu vou demonstrar como executar esse programa por meio do depurador. Então eu vou colocar aqui, vou selecionar o nosso programa principal, eu até coloquei um título, exercício para demonstração do depurador do VS Code para Python. Então, a gente faz o seguinte, eu venho aqui nesse atalho, dou um cliquezinho, a partir desse momento, se eu clicar aqui, ele já vai iniciar a depuração. Só que tem um detalhe, para você depurar o seu código, você, por meio dessa ferramenta, desse recurso, você tem que marcar o que nós chamamos de breakpoint. Então, por exemplo, como esse aqui é o ponto inicial do programa, eu vou dar um cliquezinho aqui do lado desse número aqui da linha, ó, do programa. Quando eu passo o mouse aqui, ó, ele já marca, ele já exibe um pontinho vermelho. Então, eu dou um cliquezinho aqui, ó, ele já marcou um breakpoint, ou seja, um ponto de parado. Então, quando eu executar aqui o depurador, a primeira coisa que ele vai fazer é parar nesse ponto. A partir daí, ele vai abrir um painel, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão acompanhar a depuração do código. Tá? Então vamos lá. Marquei o breakpoint, venho aqui, vou clicar nesse botãozinho verde para poder iniciar a depuração. Ele executa, ele chama aqui, né, o programa principal, aí ele vem aqui essa barra vermelha, e vocês observem que o programa parou exatamente nesse ponto, que nós mandamos depurar. E observem que ele abre aqui em cima um painel. E esse painel aqui, que é, digamos assim, a mágica da depuração, né? Porque aqui o que você faz? Você tem esses botões, eu vou explicar cada um deles para vocês. Esse botãozinho aqui é um botãozinho que ele indica como contornar
mas na verdade ele prossegue linha a linha o seu código. Então está na linha 13, ó, quando eu dou um cliquezinho aqui, ó, ele vai para 14, aí eu clico novamente, ó, no mesmo botãozinho, ó, tô aqui, ó, tá vendo? Ele vai passando ponto a ponto, tá? Agora observem o seguinte, quando chega nessa linha, ele vai instanciar um objeto, o objeto Word. Então o que eu vou fazer? Se eu clicar nesse botãozinho aqui do painel, ele vai prosseguir com o código. E eu não quero, eu quero que ele faça a depuração da instância desse objeto, ou seja, eu quero que ele entre, né, porque existe um método construtor nessa classe MyWord, então eu quero que ele entre aqui e exiba, né, os procedimentos. Então, para isso, para ele poder entrar aqui dentro, é como se eu estivesse chamando uma função, né? Eu vou clicar nesse botãozinho intervir aqui, ó. Esse botãozinho aqui significa entrar. Então, observem bem, eu estou aqui dentro, ele vai automaticamente abrir essa classe, olha. Clico aqui, olha, observem que eu já estou dentro dessa classe, né? Então aqui, olha como é que é interessante. Aqui ele já, inicialmente, esse método init aqui, né? Que são aqueles métodos mágicos, né? Aqui ele já vai executar um outro método init super. Então observe que eu vou fazer o seguinte, eu quero entrar aqui dentro desse super. Ou seja, ele vai executar a superclasse referente a essa classe MyWord. Então, se eu der um cliquezinho aqui, ó, eu entro nela, dou um cliquezinho. Observem que agora eu já estou em Word, que é a superclasse, cuja subclasse é aquele MyWord. Tá? Então agora, se eu for seguindo aqui, ele vai linha a linha. Aí eu vou aqui exibindo todos os procedimentos, né? Vou mostrar para vocês. Observem bem, olha. Aqui, por exemplo, ó, para eu entrar nesse método prepare, o que eu faço? Intervir. Eu quero mostrar para vocês, olha, eu vou seguir aqui, né? Observem. Eu estou dentro do MyWord, né? Então eu vou linha a linha. E aqui é aquele ponto do programa em que ele lê esse arquivo de configurações, né? Que vocês viram aqui, esse simulation config. Né? Observem, olha, que à medida que eu estou executando, eu vou abrir um pouquinho aqui o terminal. E vocês vão ver, olha, que agora ele começa a imprimir algumas mensagens, olha. Então ele imprimiu essa mensagem, olha aqui no terminal, ó. Tá vendo? Então você consegue acompanhar todos os passos da execução do programa, tá? Aí ele exibe o número de doenças, né? A gente criou aquela rotina para ele poder exibir todo o arquivo de configuração, né? Vocês se lembram disso, né? Então vamos lá. A gente vai continuando e tal. Bom, agora é o seguinte, eu quero fazer o seguinte, eu quero sair eu quero sair dessa classe, tá? Eu quero voltar para aquela anterior, aquela que foi chamada. Eu tenho essa opção aqui, ó, sair. Quando eu clico aqui no sair, olha, cliquei, ele já voltou para aquele ponto inicial, olha, onde ele foi chamado, do prepare, lembram? Tá? Então, olha, agora eu vou clicar de novo, ó, ele já voltou para aquela instância do MyWord. Eu agora estou dentro da classe Word, né? Isso. Agora eu vou voltar. Não, desculpem, eu já estou no meu programa principal aqui, né? Então agora, deixa eu ver o que eu já mostrei, o avançar linha a linha, ponto a ponto, já mostrei como entrar, né? Quando ele faz o instanciamento, né? Quando ele cria a instância do objeto, já mostrei como sair. Esse botãozinho aqui é se eu quiser reiniciar o programa, tá? Ele começa do zero novamente, tá? É como se eu fechasse o programa e abrisse de novo. Esse botão aqui é um botão que vai fazer o seguinte, ele vai continuar a execução. Ele sai do modo depuração e prossegue com a execução do programa. E como esse programa aqui ele funciona em loop, executando uma classe gráfica, eu vou inclusive
colocar aqui eu vou colocar esse nosso editor num ponto em que ele permita exibir a interface gráfica que vai ser construída. Então eu venho aqui, ó, eu vou clicar no continuar. Olha só. Você vê que eu cliquei em continuar, quer dizer, ele já passou, executou todos os passos e chegou naquele ponto final, onde ele exibe, onde ele implementa, né, essa classe gráfica que foi o que nós desenvolvemos nessa nossa atividade. Tá? Muito bem. E agora o programa continua em execução. Eu quero encerrar a depuração. Eu quero concluir essa depuração. Para isso, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, que ele interrompe o processo. Tá? Então, eu clicando aqui, ó, pronto. Ele já interrompeu a execução. Ok? Então, essa ferramenta de depuração é muito interessante e muito importante. Principalmente quando você encontra algum erro no seu programa e quer fazer algum tipo de análise, né? E até mesmo para acompanhar a execução de um programa, é extremamente interessante a execução desse modo depurador do VS Code. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido.